Atender bem para não perder muito. Para aqueles que estão no varejo há pouco tempo, ou para aqueles que já têm uma longa jornada e estão há muito tempo no varejo, entendam que atender clientes, agradá-los e tentar fidelizá-los é sempre uma obrigação a seguir. Porém, esses profissionais também sabem que perder clientes é uma ameaça para a qual se deve dar muita atenção. É impressionante, para não dizer espantoso, verificar o esforço de empresas e equipes na hora de conquistar os seus mercados, os seus clientes, e depois, simplesmente, com uma facilidade incrível, se acomodam e por vezes não se importam e até desprezam a possibilidade de manter esses clientes fidelizados. Quando se perde um cliente, muito além desta perda, que já é expressiva, também é perdido dinheiro, propaganda, tempo e várias outras coisas. Por que eu digo isso? Possíveis comentários negativos por parte de um determinado cliente insatisfeito podem se alastrar de uma forma devastadora. Clientes falam mal para 11 pessoas, enquanto os clientes falam bem para uma pessoa. Alguns especialistas de marketing dizem que o custo de se manter um cliente é bem menor do que aquele de se conquistar. Se for comparado então com o altíssimo custo de reconquista de um cliente insatisfeito, as empresas e suas equipes de venda ficariam em alerta com essas possibilidades. Muitas vezes as equipes argumentam que o cliente ou os clientes são difíceis e têm expectativas muito altas e por isso às vezes até são impossíveis as expectativas. Com relação ao fato de o cliente poder ser difícil, eu tenho uma opinião própria. Clientes difíceis existem e fazem parte de qualquer negócio e ainda assim são melhores que os inexistentes. Cliente chato é aquele que compra na concorrência. Eu sempre falo isso para as minhas funcionárias. Lembre-se, a grama do vizinho é sempre mais verde. Agora parece um absurdo, mas agradeça a oportunidade se um dia ele voltar, mesmo que depois de ter reclamado. Pelo menos esse cliente está te dando uma segunda chance ou uma nova oportunidade de ser conquistado. Com relação às expectativas, as equipes deveriam entender as ideias dos seus clientes e não somente suas palavras. Muitas vezes nem o próprio cliente sabe o que ele quer. Ele não sabe nem realmente o que deseja. Pode ser que ele reclame do preço, por exemplo. Mas na verdade o problema é que ele nem viu o valor daquilo. Um exemplo de uma loja de roupa. Quando um cliente compra uma peça de seda, ou ela vai ver a peça de seda e ela fala, o valor está alto, você não acha que está muito caro? O vendedor deve mostrar para o cliente o que está intrínseco, ou seja, o que o cliente não consegue ver. O toque, a leveza, o caimento, a produção do fio, que é totalmente artesanal. Isso o cliente não vê. Desta forma, a vendedora agrega valor e mostra o que o cliente não consegue enxergar. Ele não vê isso. Neste caso, portanto, a solução não é o parcelar ou oferecer descontos. Você concorda? Pois se for dessa forma, a vendedora estará vendendo somente preço e não o produto. Daí que chamamos a teoria do iceberg. A teoria que explica que o que vemos e conhecemos de um cliente é sua menor parte. Por isso, clientes que inicialmente pareciam furiosos, bravos, terminam por pedir desculpa no final do atendimento e aceitar uma solução proposta. Eu não sei se eu falei para vocês, mas eu também fui dono de uma empresa de decoração de festas infantis durante alguns anos. E com o passar do tempo, além de crescer a empresa, transformei os processos de uma forma que eu colocava as pessoas certas para fazer as atividades certas. Certa vez, quando montávamos uma festa externa, uma festa numa chácara, a festa começava mais ou menos 12h30 e era um domingo. Eu e minha equipe de 4 pessoas de montagem chegamos no evento para montar a festa às 11 horas. A avó da cliente, ou da aniversariante, estava em surto, estava super nervosa, simplesmente porque ela não conhecia o meu trabalho e nem como fazíamos para montar uma festa com mesa, toalha, decoração, incluindo uma tela de fundo chamada de panô, em alguns meios de decoração, e ainda alguns painéis, acessórios para serem colocados na parede, além de encher mais de 500 balões e ornamentar eles na decoração, colocando arco, parede, pendurados, etc. E alguns cachos também para decorar o ambiente externo. Quando cheguei, a avó da aniversariante, aquela que estava em surto, veio até mim e aos berros me chamou de irresponsável. Como podia eu chegar naquela hora, se a festa iria começar daqui 1h30? Como podia isso acontecer? Porque o filho dela foi nos contratar? Por que ele contratou a nossa empresa, sendo que tinham várias no mercado? Que ela nunca mais iria nos contratar e ainda iria falar mal de nós. Ou seja, iria queimar a minha empresa no mercado. Enquanto ela brigava comigo, eu calmamente ouvia, pois já sabia como funcionava todo o meu processo de montagem e observei que a minha equipe inteira não ficou parada. A equipe foi desmontando a van, com toda a decoração, e cada um foi fazer o que já estava pré-organizado e predisposto para ser feito.
Duas meninas enchiam os balões com uma máquina que parecia um balde e enchia 4 balões por vez. E elas já enchiam, já amarravam e já montavam os arcos e os cachos. O arco mais ou menos tinha 6,5 metros. Era enorme e formava um ângulo diferente atrás da decoração. E esse arco ficava atrás da decoração, estrategicamente montado. Tinha lugares certos para ficar cada item da decoração. A mesa, o painel, o panô, o arco, os painéis, os acessórios. Um rapaz montava a mesa, que por sua vez também era dobrável. Ela abria e colocava 2 cavaletes embaixo, e para deixá-las em pé era só botar isso embaixo. E enquanto isso, um outro rapaz montava a mesa, que por sua vez era dobrável, e só tinha de abrir, colocar os cavaletes embaixo para deixá-la em pé nas bordas, para deixá-la em pé. E nas bordas tinha uma tira de velcro, onde a toalha que era para efetuar a decoração da mesa grudava nessa tira de velcro. Depois ele colocava todas as peças de isopor na mesa. As peças tinham iluminação, movimento, eram peças esculpidas e eram colocadas estrategicamente nos lugares. As peças tinham iluminação e movimento e elas eram ligadas em um filtro de linha estrategicamente colocado embaixo da mesa, justamente para poder sair da mesa somente um fio. Os clientes apreciam muito profissionais que se comprometem de verdade com a sua satisfação. Os clientes apreciam muito profissionais que se comprometem de verdade com a sua satisfação e que não medem esforços para tentar uma solução ou ao menos uma explicação convincente para um fato. Na hora de ajudar um cliente, o profissional pode e deve estar atento aos seguintes pontos. Primeiramente, entender por completo a situação. Em seguida, ter conhecimento pleno da política e procedimentos da empresa e, principalmente, de seus valores corporativos. Partindo para a solução, é importante demonstrar disposição e velocidade, claro, que adequados a cada situação. A todo instante manter a postura profissional sem se deixar levar por emoção e, acima de tudo, enxergar a situação como uma oportunidade e não como uma ameaça. Muitas vezes basta para o profissional a chamada empatia. Simplesmente se colocar no lugar do cliente e enxergar a situação a partir desta ótica e buscar uma solução. Isso não significa contrariar as normas da empresa, dar um jeitinho, e nem os interesses da empresa. Apenas facilitar o entendimento da situação e a possível solução dela. Quando realmente enxergamos os seus diferentes pontos de vista, a solução fica mais palpável e fácil de se resolver. Não se deve confundir empatia com simpatia e muito menos com compaixão. Compreender o cliente não significa necessariamente dar razão a ele. Temos um exemplo nas relações pessoais. Ninguém faz as pazes sem antes ouvir e entender a outra parte. Mesmo sem razão, é possível entender os motivos que levaram uma pessoa a fazer ou dizer algo. A atitude proativa é o melhor remédio. Atender bem para não perder muito é a melhor solução para evitar problemas futuros. Mesmo assim, se acontecer, relaxe e se empenhe em oferecer o seu melhor, pois ironicamente são nessas situações que se cristalizam os melhores ensinamentos. Desejo a vocês uma excelente semana, boas vendas. Se gostou, dá um like, compartilha com seus amigos, tem um sininho aqui do lado direito, dá um toque nele, se inscreva no nosso canal aí, receba as notificações e compartilhe com a gente as suas ideias. A nossa bandeira, como eu sempre falo, é trocar ideias e crescer sempre. Um abraço grande para vocês e boa semana!